Boa noite, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas, pessoal que está nos acompanhando aí no nosso canal, do professor Paulo Afonso. E quero dizer uma coisa para vocês rapidinho que eu esqueci de falar na semana passada. Os nossos vídeos é toda segunda-feira às 8 da noite, tá? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de partilhar e, claro, dentro da medida do possível, de forma muito sincera, muito honesta, faça seu comentário. E você também não está impedido, de forma alguma, de pedir um assunto. Fala, professor Paulo Afonso, eu quero falar sobre tal assunto. Desde que esteja dentro da história, dentro da filosofia, da sociologia, por que não da antropologia também, a gente relata isso daí para o aumento, da sua cultura pessoal, o que é muito importante. Muito importante a gente não ser aqueles profissionais que conhecem simplesmente aquilo que optou. Eu optei em fazer história, eu optei em fazer medicina. Não, a cultura significa leque aberto e mais do que aberto, Porque lá fora existe o calor da santa ignorância, beleza? Então, a gente fala de história, a gente comenta a história. Vou brincar com vocês de novo, hein? História com H, hein? História, Porque é algo verídico, algo que aconteceu. E vocês devem falar assim, mas quem é? No bom sentido, na brincadeira, o contador de história, não é verdade? Não é contador de história. Quem fala da história é o historiador, Existe uma pessoa chamada historiador, entendeu? É ele que tem como objetivo maior ir ao encontro das fontes. E só vai ao encontro das fontes a partir do momento que nós fazemos a chamada pesquisa. E a pesquisa é algo muito sério, é algo muito, muito precioso. Só que tem uma coisa, nós temos um amigo, o nosso amigo, como chama? Políbio, no século II a.C., ele falava assim, a primeira função do historiador, qual que é? É não estar preocupado em agradar os amigos e nem atacar os inimigos. O historiador, ele é por excelência uma pessoa neutra. Por quê? Tem como função transmitir a história, tem como função transmitir os fatos como os mesmos aconteceram ou ocorreram no percurso da história. Repito aquilo que eu disse no vídeo anterior. Isso não impede de você ter a ideologia, isso não impede de você ser a favor, isso não impede de você ser contra, porque você é formado, você tem a tua ideologia, você tem o seu pensamento, você tem o seu conhecimento. E não é tudo aquilo que você vai concordar, como eu também. E talvez em um outro programa aí eu comece a me empolgar, porque eu gosto de falar bastante, mas eu vou tentar me ater sempre entre os 10 e 15 minutos cada segunda-feira, porque senão eu me empolgo. E se eu empolgar, o programa vai ter que ser interrompido. Na verdade, o programa vai ter que ser interrompido. Por que vai ter que ser interrompido? O celular não vai aguentar, não é verdade? Então, veja bem, o papel do historiador é isso, ele tem que ir ao encontro. Eu me lembro que quando eu fazia teologia, e quando faz teologia, você pode estudar teologia sistemática, teologia da antropologia, a teologia da graça, mas o que nos prende dentro da teologia é justamente o que? Independente da sua religião, são os estudos bíblicos. Não é verdade? São os estudos bíblicos que você, mais do que nunca, tem que ir na fonte. Não é verdade? E às vezes a fonte está onde? Na própria língua. Não é verdade? Você quer conhecer bem a Bíblia? Você tem que conhecer o grego, você tem que conhecer o aramaico, você tem que conhecer o hebraico, ter uma boa noção também de latim. Isso também envolve dentro da patrística,
não é verdade? Dentro da história, de tantos outros cursos. Assim, quem quer conhecer a história, o direito, né? O direito, eu já falei que o nosso programa é de muita liberdade, não é nada assim treinado, programado, não. Ligou o celular, a gente fala, tá bom? Eu quero uma coisa com muita liberdade com vocês, meus amigos e minhas amigas. Então é a mesma coisa o direito, né? Você tem que ter noção do direito romano, você tem que conhecer a raiz daquilo que você se proporcionou a estudar. Por quê? Porque senão você faz o quê? Um estudo superficial e você também se torna, infelizmente, o quê? Um profissional ultra superficial. Falo isso porque eu tive a oportunidade nessa minha caminhada acadêmica, né? Nessa minha caminhada acadêmica, seja como aluno, seja como professor, de fazer várias pesquisas, né? Várias pesquisas. Por quê? Quem que faz a pesquisa? O aluno. Por que ele tem que pesquisar? Porque ele vai escrever um trabalho, porque ele vai fazer o quê? Além de escrever o trabalho, às vezes ele vai apresentar o trabalho. E a pesquisa, ela te dá muita segurança, seja num bate-papo, seja num debate sério, seja dentro de uma sala de aula ou no decorrer da sua caminhada profissional, né? Você não pode trabalhar dentro dentro da chamada superficialidade, né? Se eu for falar para vocês nesse exato momento da independência do Brasil, não basta eu relatar o grito da independência. Eu não posso chegar a falar para você como historiador, né, ou também cientista político, que o grito da independência simplesmente ocorreu a partir do momento que Dom Pedro gritou: independência ou morte. Não é verdade? O ato da independência, né, como exemplo, é o acontecido. Mas antes daquele grito, o que estava por detrás? O que aconteceu? Aí eu vou falar para você do dia do fico, aí eu vou falar de você da volta da família real para Portugal, não é verdade? O cansaço, né, de se depender, a independência que o Brasil queria, mas que os estados também queriam sua própria independência, deixando de ser chamados de províncias para se tornarem estados. E tudo isso exige o que de você? Pesquisa, porque você não vai ser um contador de história ou de história, né? Você vai ser um contador, na verdade, você vai ser um historiador, você vai ser conhecedor, né? Tanto que a falta de conhecimento faz com que os pensamentos se tornem o quê? Ambíguos. Não que eu não tenha o direito de errar, não que eu não tenha direito de opinar de forma diversificada daquilo mesmo que um dia eu falei. Porque o homem sábio é que ele não perde a sua dignidade, ele não perde a sua característica, mas ele é chamado a mudar de opinião. Que isso é próprio dos homens sábios. Por quê? O teu conhecimento no percurso da tua história intelectual também é chamado a passar por um processo de grande maturidade. E veja bem que coisa interessante. Às vezes, eu até vou ler um trechinho aqui, ó. O passado nos escapa, deixando apenas seus vestígios no presente. Esses vestígios serão valorizados ou não, interpretados ou até mesmo que esquecidos, de acordo com as questões ligadas à vida presente. Vocês lembram que o que eu falava para vocês no primeiro vídeo? O que a história não resolve, ela devolve. Entendeu? Vocês vejam que eu brinquei com vocês, deu uma chamadinha no primeiro vídeo, quando eu falava, pô, você é fascista, você é nazista, você é comunista, na verdade, você é genocida. Será que as pessoas sabem o que vem a ser esses movimentos? Será que as pessoas estudaram a fundo quem foram os fundadores desses respectivos movimentos? Às vezes a pessoa fala, fulano é capitalista. Será que alguém sabe o que é capitalismo? Isso é o papel do historiador. O historiador ele é chamado o quê? A esclarecer. Quando eu me apaixonei por história mesmo, vocês vão dar risada, hein? Foi em 1984. Eu me apaixonei assim por história, falei, mas que coisa interessante.
E por incrível que pareça, hein, foi o ano que eu reprovei. Não vai achar que eu fui promovido no ano de 1984, não. Eu reprovei em 1984, inclusive em História. Eu reprovei essa disciplina. E eu fiquei assim angustiado. Eu não sabia se eu ficava angustiado porque eu reprovei a quinta série, que hoje é o quinto ano fundamental 2, não é verdade? Ou porque eu tinha reprovado justamente em História. E foi por uma coisa assim, pouco, mas como eu já não estava muito bem em outras matérias, que foi um período de muita greve, falta de professor no estado, foi uma coisa assim que podemos dizer algo mais do que impressionante. Isso prejudicou, praticamente minha sala naquela época foi mais de 70% foi reprovada, foi uma coisa de louco, né? Quem sabe desse tempo, quem sabe, eu vou comentar um dia sobre isso daí sim, viu? Sabe, então eu fiquei chateado. E eu me lembro que quando eu voltei para fazer a série de novo, eu fui com um propósito de não simplesmente ser aprovado. Não simplesmente ser aprovado, mas já não reprovar mais em História. Porque eu queria ser um dia, eu gostaria muito de tornar-me professor de História. E eu comecei a me aprofundar. Comecei a ler e o que mais fez com que eu me tornasse conhecedor da história. Não me julgo um grande historiador. Na minha tese doutoral e na minha tese de mestrado, eu fui sim um historiador, porque eu fui ao encontro, porque eu sabia que eu ia enfrentar duas bancas, seja para o mestrado, seja para o doutorado. Então me tornei mais do que pesquisador, me tornei um verdadeiro historiador. No mestrado, que eu acabei optando o mestrado na área da medicina legal, dentro do direito. E o doutorado dentro do próprio direito eu fiz em História. E olha que o meu doutorado tinha que pegar a raiz da visita ad limina, que eu ainda vou explicar para vocês também. E a raiz estava onde? Nos escritos bíblicos. Estava nos escritos bíblicos, porque a concentração em história do direito, você tem que ir na raiz. Sabe? Tem que ir na raiz. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar. Aí você deve perguntar, e aí? Qual foi o marco? O meu marco como historiador foi quando, no ano de 1991, lançaram uma coleção de livros chamados o quê? Os Grandes Líderes do Século XX. E ali eu comecei a estudar a vida de pessoas que eu não vou mentir para vocês. Até o final de 1990, eu jamais tinha escutado falar nessas pessoas. Eu fui conhecer os ícones da história, pessoas que de fato fizeram história, dentro da sociologia, dentro da filosofia, mas acima de tudo, dentro da chamada ciência política. Dentro da ciência política e, claro, a raiz da ciência política é a filosofia política. E ali eu fui me aprofundando. E esses líderes foram abrindo o leque para outros conhecimentos. Então, o papel primordial do historiador, de você acadêmico, seja do grau universitário, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, principalmente para quem foi meu aluno, sabe que eu peço o trabalho escrito, é se tornar historiador. Tá? Porque até para pesquisar com essa tecnologia que hoje nós temos, que são os meios de comunicações sociais, nós precisamos levar a sério. E o que o historiador hoje leva a sério? As fontes. As fontes que nós encontramos nas bibliotecas, mas as fontes que nós também encontramos aonde? Em sites sérios. Sites que de fato apresentam grandes autores da história, do direito, da política, da sociologia. Então, preste atenção, se torne um historiador, se torne conhecedor. Eu tive até pouco tempo uma experiência com os feriados que aconteceram nesse primeiro semestre. Vocês podem não acreditar no que eu vou falar. Teve um feriado, que foi o feriado dia 21 de abril. Muitos perguntaram,
Feriado do quê? Todo mundo era conhecedor do feriado. Mas feriado do quê? E para quê? E isso, a gente não sabe de onde vem essa carência. Se vem daquele que está na condição de aluno, ou a carência vem naquele que te precederam no magistério. Se isso de fato foi passado, se isso de fato foi transmitido, ou se foi transmitido, de que forma fora transmitido. Portanto, eu peço a vocês, nesse nosso canal, que nós temos total e plena liberdade, né? Se tornem, por excelência, grandes historiadores. Procure a história, mas não só procurar, mas fazer dentro da história uma verdadeira hermenêutica. E o que é hermenêutica dentro da história? É o porquê do porquê. Tá bom, pessoal? Então fica aqui o meu abraço. Você já sabe, primeiro, qual é a função do historiador? Primeiro, pesquisar as fontes. Segundo, não apresentar a sua ideologia, e sim o pensamento histórico. Tá? E outra coisa, jamais defender os amigos e criticar os inimigos, porque senão nós saímos da história para entrar, na maioria das vezes, em uma ideologia superficial que às vezes a defendemos, mas no fundo sem conhecê-las. O meu muito obrigado, um forte abraço a cada um de vocês e na próxima segunda-feira tem mais professor Paulo Afonso narrando os fatos e os feitos da história. Por quê? O que a história não resolve, tenha certeza que ela devolve. Boa noite. Vamos curtir, vamos comentar, vamos nos inscrever e mais do que nunca compartilhar para poder nos ajudar. Valeu!